Por fim, a última etapa da avaliação de desempenho por competências é a verificação dos resultados dessa avaliação. Então, vejo que essa etapa é fundamental, tá? E consiste em apurar os resultados que foram apurados e encaminhar esses resultados aos funcionários avaliados. A apuração pode ser realizada em vários formatos, por exemplo, em forma de relatório que vai ser apresentado, através do plano de desenvolvimento individual e através ainda de um gráfico, tá? Na verdade, as empresas podem optar por uma dessas formas ou utilizar elas em conjunto. Aqui nesse próximo slide, nós temos então um exemplo de gráfico que foi montado a partir de uma avaliação de desempenho por competência, certo? Bom, para que todo o processo de avaliação de desempenho por competências dê um resultado positivo, existem alguns fatores que são fatores essenciais para o sucesso, tá? O primeiro deles é não efetuar a avaliação de desempenho de uma forma rápida. Aqui é muito válido aquele ditado popular que diz que a pressa é inimiga da perfeição, certo? Quando nós aplicamos uma avaliação de desempenho, seja qual for a metodologia escolhida, nunca nós devemos esperar que os resultados sejam imediatos, tá? Uma análise que seja bem realizada, ela vai demandar bastante tempo e também reflexão para se avaliar os sucessos e o que deu errado, ok? Nós precisamos também considerar ter o suporte de uma equipe que tenha especialização no assunto, normalmente a equipe de recursos humanos, que também vai ter uma responsabilidade grande em todo esse processo de avaliação, certo? Outro ponto importante é, no momento da avaliação, levar em consideração o histórico do profissional. Então, nós precisamos ter esse histórico a fim de ter um parâmetro para poder comparar a contribuição do profissional durante o período e verificar quais os pontos que ele desenvolveu, que ele melhorou e quais outros pontos que ele ainda precisa melhorar, certo? Bom, nós devemos também fazer da avaliação de desempenho uma regra na empresa que todos entendam, tá? Que deixe claro para todos os colaboradores quais que são os benefícios que essa avaliação pode trazer para a sua vida profissional, tá? Então, não adianta eu efetuar a avaliação de desempenho uma vez somente, certo? A análise da performance deve ser incorporada à cultura da empresa e precisa ser encarada tanto pelos gestores quanto pelos colaboradores como um processo sério e que realmente faz diferença no ambiente de trabalho, tá? Nós temos ainda que mostrar aos colaboradores as vantagens da avaliação. É aquilo que eu comentei um pouquinho antes. Para o funcionário, a avaliação de desempenho deve ter como principal função indicar o seu crescimento individual e também mostrar a ele quais são as suas perspectivas de carreira, de futuro, certo? Falar sobre o plano de carreira, então, e o que deve ser melhorado para que o colaborador seja promovido, é essencial para que nós consigamos o engajamento de todos no processo, tá? Nós também não podemos ter medo de avaliar, ou seja, os gestores, muitas vezes, por receio de criar um problema, podem cogitar não dar pontuações ruins em aspectos onde o colaborador realmente apresentou um desempenho abaixo da média. Só que essa atitude vai contra toda a proposta da avaliação de desempenho, que é ser o mais fiel possível à realidade. E se o gestor faz isso, ele vai estar invalidando a análise e prejudicando tanto o trabalhador quanto a empresa também. Se os resultados não forem bons o suficiente,
é necessário dar a pontuação adequada, certo? O que vai tornar o funcionário receptivo a essa informação é a qualidade do feedback, ok? E, por falar em feedback, um outro fator de sucesso é realmente dar esse feedback. Então, ele é muitas vezes o grande segredo do sucesso de todo o processo da avaliação. Um bom retorno deve ser dado em uma abordagem clara, empática e aberta às sugestões. É por meio do feedback que o gestor vai expor todas as características do profissional, sejam elas positivas ou negativas, e orientar sobre como melhorar a sua performance. E como último fator de sucesso, nós podemos citar o planejamento dos próximos passos, que deve incluir o PDI ou um outro plano de ação, tá? Então, o PDI é o Plano de Desenvolvimento Individual, tá? E, como o nome sugere, ele é realmente um planejamento realizado com cada colaborador e tem por objetivo planejar o progresso da carreira do profissional a partir do desenvolvimento e treinamento de competências. Com o PDI, o gestor vai fortalecer os talentos da empresa de forma plena e vai também contribuir para que a equipe se torne cada vez mais desenvolvida e assim alcance melhores resultados, certo?